hoje, amanhã e sempre. E agora nós estamos também pelo Facebook, então a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Hoje, o programa Estação da Luz, que ocorre de domingo a domingo, sempre nesse horário das 19 horas. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa Caritativa São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje é um momento especial porque nós estamos reunindo duas pessoas que há cerca de uns 8 anos, mais ou menos, participávamos de uma conferne e eu fiquei apaixonado porque eu vi dois homens já de idade soltando pipa. Eu acho que aquilo ali é uma das coisas mais belas que eu vi na conferne. De um lado estava Marcelo e do outro lado o Sinal. E aquilo ficou marcado em mim. Depois eu vou falar outra coisa que também ficou marcada em mim em relação ao meu irmão Marcelo. Mas, Marcelo, muito obrigado pela sua vinda. Uma boa noite para você, meu amigo. Querido amigo Tavares, queridos amigos ouvintes da rádio Estação da Luz, aí de Natal, no Rio Grande do Norte, terra potiguar, terra da nossa estimada Alta de Souza e de valorosos vultos do movimento espírita. Formulamos os nossos votos de paz e apresentamos a todos a nossa gratidão por este convite, enquanto aguardamos o nosso convidado também especial, Francinaldo Rafael, digno psicólogo da cidade de Mossoró, possa nos alçar coração ao alto através da rogativa. Maravilha. E falando em Francinaldo, vamos passar aqui para ele. Meu amigo, muito obrigado, porque quando eu pensei em Marcel, pensei também em você, para que você pudesse estar fazendo essa dupla de novo. Só não vai dar para soltar papagaio, mas fazer outras coisas fazer. Boa noite, meu querido Tavares, meu estimado amigo, querido irmão Marcel, aos nossos web rádios e internautas que estão nesse momento conectados conosco. É uma satisfação imensa esse encontro aqui, né, que as novas tecnologias nos permitem nos aproximar de alguma forma e também nos proporcionar essa oportunidade de trazer algumas reflexões, da gente conectar os corações com o mais alto, através deste importante equipamento, que tão bem utilizado, nos traz essas benesses. Então, é uma satisfação enorme estar com todos. Muito bem. Então, eu gostaria que você iniciasse com aquilo que a gente chama de prece, da autorização para que a gente possa, né, navegar nesse mar de conhecimento que o nosso irmão Marcel vai trazer aqui para a gente. Você faz a prece e o evangelho e um pequeno comentário, meu querido. Ok, então, nesse instante, gostaria de convidar todos a um recolhimento por um instante, indo para dentro de si e rogando ao nosso Mestre Jesus, o nosso timoneiro desta nave chamada Planeta Terra, que possa nos envolver a todos, que possa tocar nos nossos corações e envolver na sua paz, nesses dias em que a gente atravessa certa turbulência, mas que não estamos navegando sozinhos nesse mar. Estamos, ó Mestre, sob a tua guarda, sob o teu olhar vigilante, cientes, nada ocorre sem o teu conhecimento. E que possa o Mestre nos envolver para que a nossa parte possa ser feita dentro dos ensinamentos que tu nos trouxeste, ó Mestre. Que possa envolver a todos com a nossa paz e prosseguirmos com as nossas tarefas programadas para a noite de hoje. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura aqui de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, que fala justamente sobre a obediência e a resignação, algo tão necessário nesses dias que ora atravessamos, né? Reflitamos então. A doutrina de Jesus
ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela materialista. Ele veio em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício. Ou perdê-la, a virtude de vós é a atividade intelectual, é a indiferença moral. Somente a atividade eleva-se repentinamente e também descobre os horizontes, será senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz nós que somos os guias da humanidade em marcha, tentá-lo-emos e forcemos sua vontade rebelde, a tensão do freio e da espora. Da resistência orgulhosa, do tarde. Bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Espírito Lázaro, para 1863. Eu achei que tinha caído. Não, então, não. Pode continuar. A mensagem muito pertinente esses dias, né? Tão oportuno, mas tão oportuno, onde a gente tem pensado coisas para ontem, sem ter que há tempo de semear e que há tempo de colher. Correm do dia para o instante para o outro, e que a gente de resignar-se, e tão bem falado aqui pela mensagem do Espírito, com sentimento ao coração, para que a gente resigne-se com alguns, que não possamos mudar repentinamente, dê permissão a analisá-las, e a gente seguir da melhor forma nesse encontro com a paz e a saúde que o Mestre dois. Muito bem, muito obrigado, meu amigo, pela prece, por escolher tão bem o Evangelho. E agora nós vamos passar para o nosso irmão Marcel. O encontro com a paz já é algo maravilhoso. E a paz e a saúde, como é que seria isso dentro dos seus conhecimentos trazidos aqui para a gente, nosso irmão Marcel, por favor. Meus amigos internautas, caros ouvintes
da Rádio Estação da Luz, aí em Natal, formulamos a Jesus votos de paz para todos os que estão nos acompanhando por aplicativos ou pelas redes sociais. Na noite de 24 de dezembro, noite de Natal, de 2006, este ano está completando 14 anos, nobre espírito Joana de Ângeles, orientadora e benfeitora de nossa casa aqui em Salvador, Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a obra social gigantesca Mansão do Caminho, onde são atendidas diariamente cerca de 6.000 pessoas. Eis que ela prefaciava, naquela noite memorável, a chegada de Jesus à Terra, mais um livro seu, que fazia parte e faz parte da chamada série psicológica. Por volta de 1989, o nobre espírito a que me referi passou a ditar, pela mediunidade do seu sensitivo habitual, Divaldo Pereira Franco, uma série de livros que começaria com Jesus e atualidade e se encerraria em 2015 com o livro Psicologia da Gratidão. A esses 20 volumes que ela ditou do além-túmulo para nós outro na Terra, ela intitulou a série psicológica, porque tenta e consegue, com rara e peregrina beleza e maestria, estabelecer uma ponte entre o pensamento de Jesus e o pensamento do psicanalista suíço Carl Gustav Jung, e com Abraham Maslow são considerados os pais da psicologia transpessoal, ou a quarta força em psicologia. Naturalmente que Joana, sendo junguiana, ela também procurou fazer uma ponte entre o pensamento de Jung e o pensamento de Kardec, demonstrando de que este foi muito mais audacioso do que o seu mestre, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Porque onde este parou, a ditadura da libido, nas problemáticas dos tormentos do sexo e do luto, Jung prosseguiu adiante para examinar de que o indivíduo não é a argamassa celular que se manifesta na matéria. O indivíduo está nesta argamassa enquanto encarnado. E por isso ele prossegue adiante, buscando sempre se conhecer cada vez mais. A grande herança divina que temos, em primeiro lugar, é a vida, porque senão não haveria sentido. E depois da vida está a imortalidade. Enquanto seres espirituais somos indestrutíveis. Depois da nossa criação, não podemos ser mais destruídos pela morte. A morte apenas abate a embalagem, o veículo material no qual a vida se manifesta. A vida é única, mas ela tem multifárias possibilidades de manifestação. A crisálida é uma manifestação da vida. A lagarta, até da origem à borboleta, são manifestações primárias da vida em evolução para estágios mais avançados, que é o da falena, que voa feliz pelos jardins, encantando a todos com suas asas multicoloridas. Portanto, Joana se preocupou em trazer esse pensamento junguiano para dentro do contexto espírita, criando uma ponte entre as notáveis elucidações kardecianas, defendidas no bojo da orientação espírita, quando, a partir de 1857, portanto, muito anterior ao aparecimento de Jung, nós vamos ter a publicação em Paris do Livro dos Espíritos, o marco inaugural da doutrina espírita.
Jung viria muitos anos depois. Consequentemente, as ideias de Jung, são muito parecidas com as de Kardec, sendo que estão emolduradas por um viés psicológico, psicanalítico, a fim de tentar compreender esse ser, que para Freud começava no berço e terminava no túmulo. Mas para Jung, o ser vinha antes da concepção e ia depois da decomposição cadavérica. Portanto, a literatura extraordinária que ela passou a publicar a partir de 1989, com Jesus e a Atualidade, até o magistral Psicologia da Gratidão, de 5 anos atrás, são 20 livros tão desafiadores que hoje já estão sendo estudados por 6 universidades no Brasil, públicas e privadas, que optaram por esta literatura para examinar o contexto em que ela citou os fatos e situou notável pensamento kardeciano em tranquilidade de concordância com o pensamento junguiano. Onde um estacionou, o outro avançou devassando o infinito e rasgando o véu da morte, para demonstrar que sobreviveremos todos à decomposição cadavérica, motivada pela anóxia e pela cianose. O livro da noite é aquele que é fascinante. Titula-se Encontro com a Paz e a Saúde. E foi na noite de Natal que ela prefaciou esta obra, em que ela faz uma análise do processo antropossócio-psicológico do ser na matéria. A busca dos seus ideais, os imensos conflitos e desafios que temos que enfrentar nas procelas da viagem material para lograrmos atingir o estado de plenitude. Diga-se de passagem que o termo plenitude está vinculado à psicologia de Jung, sendo que para Jesus seria o equivalente ao reino dos céus. Para Buda, no budismo, seria o nirvana, e para o hinduísmo seria o samadhi, aquele estado de plenitude onde o indivíduo, seja homem, seja mulher, torna-se limpo. O indivíduo limpo, psicologicamente falando, é o indivíduo que conseguiu iluminar a sombra, conseguiu domesticar o ego e consegue trafegar nas dicotomias do mundo, nas distimias da Terra, sem grandes oscilações. Nem faz um quadro bipolar, conflitos, as problemáticas depressivas, nem está permanentemente em euforia, descendo depois para os vagidos da depressão. O indivíduo que está em equilíbrio. É uma palavra que hoje está sendo muito rara, como bom senso, como tolerância e outras expressões que estão ficando escassas nestes dias de embate, de intolerância, de racismo, de agressividade e violência, porque o indivíduo não lê a vida pela minha cartilha pessoal. Então, como ele não lê, eu a imponho e eu esmago. Porque toda pessoa egoísta nunca se coloca no lugar do outro. O egoísta se coloca sobre o outro, esmagando, pisando os seus ideais, tentando matar as florações do jardim, porque o seu jardim é constituído apenas de espinhos. O espinho da inferioridade, o espinho da baixa autoestima. Alguns são portadores de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, cuja nomenclatura substituiu a psicose maníaco-depressiva, e outros transtornos do afeto, da afetividade e do humor, hoje perfeitamente catalogados no Código Internacional ou no CID, demonstrando como é desafiador a peregrinação do indivíduo pelos baixos planos da evolução, buscando o processo da angelitude. Joana destaca, sobretudo, aquele pensamento de Kardec em que ele defende a tese, é uma tese, de que o princípio espiritual, quando ele é criado por Deus, não se sabe quando nem onde, ele é simples e ignorante.
Por que simples? Porque destituído das complexidades do processo evolutivo. Ignorante, que ignora, porque não sabe. É o processo evolutivo que agora começa a ser feito que vai doar a esse princípio espiritual todos os ingredientes para ele formatar em si mesmo sabedoria, que é uma síntese do intelecto que pensa junto com o sentimento que sente. E você então cria as asas que o indivíduo projeta para a ascese, quando o indivíduo então voará para a sua plenitude. Sim, alguém dirá, mas nós temos na Terra hoje mais desenvolvimento moral ou mais desenvolvimento intelectual? Mas é tão simples verificar isso. Estamos agora nos comunicando por uma via virtual. Ante os decretos das autoridades públicas na área de saúde, na área da infectologia, dos cuidados sanitários, estamos aproximadamente 3 meses e 10 dias, mais de 100 dias, prisioneiros do lar. Todos nós estamos sonhando com um regime semiaberto, que atualmente o regime é fechado. Estamos enclausurados dentro da própria casa e quando sairmos à rua para a nossa sobrevivência, temos que sair mascarados. Isso é material para os psicólogos e psicanalistas analisarem. Porque sem máscara de papel, de pano, de TNT, de feltro, seja do que for, nós já somos mascarados. Por quê? Porque o corpo físico é uma máscara que esconde a minha real identidade. Eu não sou Marcel. Eu estou Marcel. Porque em várias reencarnações eu tive corpos diferentes e cada um destes corpos teve nome. Então eu já fui João, já fui André, já fui Jean, já fui Michel. Já tive vários nomes. E só hoje o somatório destas reencarnações transatas vestidas com essa máscara física. Se tem uma máscara, eu estou num baile da fantasia. O baile da minha evolução. Mas agora, para sair às ruas, eu preciso de uma outra máscara, aquela que impeça um micro-organismo de me penetrar as vias respiratórias, alojando-se primeiro na garganta, onde encontra um caldo cultural de bactérias para desenvolver a sua morbidade, e depois migra para os pulmões, comprometendo rapidamente os pulmões e levando à falência respiratória aguda, ou grave, o que me obriga aos aparelhos respiradores artificiais em alguns casos. Pessoalmente, eu estou imune até agora porque pareço ser assintomático. Talvez já tenha travado o contato com o vírus, mas em mim ele não fez efeito. Ele não conseguiu desenvolver a sua morbidade, não obstante a minha movimentação aqui na cidade de Salvador, como hoje, onde precisei comprar o meu almoço e, naturalmente, tenho que me expor aos restaurantes, a pessoas estranhas que podem estar contaminadas. Em outros casos, a pessoa cai doente. Dessa maneira, começamos a interpretar que estamos usando máscara também para esconder o rosto. Somente os olhos ficam de fora, e os olhos revelam muito da personalidade, da individualidade, dos seus medos, dos seus conflitos. Porque quando ela propõe um tema como encontro com a paz e a saúde, me chama a atenção que não é reencontro. Porque se fosse reencontro, daria-nos a ideia de que em algum momento do nosso passado, nesta existência, ou em existências anteriores, nós tivemos um encontro com a paz e a saúde e depois perdemos o endereço de ambas. Não é reencontro. É encontro porque não sabemos ainda bem o significado, nem da paz, muito menos da saúde. Para a maioria das criaturas, a paz é a ausência de guerra, é a ausência de conflito, o que em verdade não é. Primeiro que o termo paz é verbo, porque está no dicionário como pasear. Eu paseio, paseias, ele paseia. Nós paseamos, vós paseais, eles paseiam. Portanto, paz é verbo.
pode ser conjugado em todas as formas possíveis, a língua portuguesa faculta. E a paz não é ausência de guerra, não é ausência do conflito. É um estado de plenitude íntima em que o indivíduo está na guerra ou no conflito, mas não se deixa por ele ser atingido. Porque viver num ambiente de tranquilidade não é paz, é ócio, é imobilidade, é inércia. Muitas vezes é preguiça, é malemolência, é fazer corpo mole. Está numa rede, como diria o poetinha Vinícius de Moraes, um velho calção de banho, um dia para vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, tarde em Itapuã, de Vinícius e de Toquinho. Qual é a ideia ali? É a ideia de um cachaceiro, de um ébrio, de um alcoólatra, que coloca uma rede entre dois coqueiros e com uma cachaça de rolha e uma roxa morena, passa a tarde no ócio sem ter nada para fazer. Não. A atividade do pacifista e do pacificador é intensa. Ele está sempre em contato com pessoas violentas. Mas ele, por ser pacifista e pacificador, não se contamina com o morbo da agressividade e da violência. Então, a paz é um estado íntimo em que eu me preparo para responder por uma ação positiva e não uma reação negativa aos estímulos da agressividade, me mantendo em paz, me mantendo em equilíbrio, em harmonia, não obstante os estímulos externos que me são desencadeados, me são disparados, para que eu perca o equilíbrio e caia na vala do instinto. Pelo que encontramos muita gente dizer, comigo é assim, eu reajo logo. Ou seja, não levo desaforo para casa. Aí o indivíduo dá a entender o quê? De que está na fase instintiva, porque só reage quem é irracional. Mexa com o cão e ele morde. Atiste uma cobra e ela pica. Tente ameaçar um escorpião e ele prepara o ferrão para injetar o veneno. Todos eles, movidos pelo instinto, reagem. Mas nós pensamos. E se pensamos, somos donos de razão, nunca deveríamos reagir. Deveríamos agir, o que é diferente. Então a expressão deveria, comigo é assim. Quando eu sou agredido, eu paro, medito, oro, penso e depois, se necessário, ajo. Esse seria o discurso da pessoa que está vinculada à possibilidade de raciocínio, do pensamento lúcido, do pensamento sempre proativo e crescente, nunca decrescente. Portanto, o encontro com a paz torna-nos pacifistas. Há 22 anos atrás, o professor Divaldo Pereira Franco, junto com outros trabalhadores, médium deste livro que estamos comentando hoje, resolveu criar na cidade de Salvador um movimento. Movimento Você e a Paz, MVP. Esse movimento já tem 22 anos e das suas 22 edições eu participei. As 10 primeiras apenas como assistente e as 12 últimas como precursor ou batedor, aquele que fala antes de Divaldo. Então, em várias praças no Brasil, no Rio de Janeiro, já estivemos aqui na Bahia e em outros estados, eu compareci para falar antes deles por 3, 4, 5, 10 minutos. Logo depois fala Divaldo. Qual é a proposta do movimento Você é a Paz? Primeiro, não é realizado em casa espírita. É realizado sempre em logradouros públicos, em algum lugar em que todas as pessoas de todas as religiões possam ir. Porque não tem proposta nem política, nem religiosa. Ali não divulgamos espiritismo. Não fazemos palanque para ninguém que quer catapultar-se para a política partidária. Ali a gente defende apenas a ideologia da paz, a não violência, a cultura da não violência. Proclamando a todos que se desarmem, porque a criatura está muito armada contra o outro.
quando poderia estar sendo amada pelo outro, que é bastante diferente. Consequentemente, fazemos um trabalho anual, todos os anos, de ir para as praças aqui de Salvador, para o Campo Grande, onde já conseguimos levar 38 mil pessoas, estádios, lugares amplos, onde milhares de pessoas transpiraram paz e saíram pensando como elas podem ser agentes da paz. O encontro com a saúde é outro imenso desafio, porque estamos vivendo um momento único, sobretudo nós que somos mais jovens, até os 50, nós não pegamos as grandes pandemias que a Terra viveu. Por exemplo, no século XX, só para situar. Tivemos a pandemia que matou 50 milhões de pessoas entre 18 e 22 do século passado. Estou me referindo à gripe espanhola, que aqui no Brasil, inclusive, matou um presidente da República no exercício do seu mandato e o apóstolo da mediunidade de Sacramento, Eurípedes Barçanufo, que também foi vítima, aos 38 anos de idade, da influenza da gripe espanhola. Quando foi por volta dos anos 60, tivemos uma epidemia de sífilis, que a penicilina, através das medicações poderosas, né, conseguiram debelar. Por volta de 1978, 1979, tivemos a erupção da AIDS, que começou os primeiros casos nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles e Las Vegas, surgindo na comunidade gay, que apresentou estranhas ulcerações que lembravam muito o sarcoma de Karpov, que é um tipo de câncer, e matou 43 milhões de pessoas, o surto de AIDS no mundo. Depois nós avançamos para o Ebola, que matou mais de 18 mil pessoas e agora voltou no Congo. O Congo já deu notícias na África, a Organização Mundial de Saúde, que, além do coronavírus, está enfrentando um surto de Ebola. Tivemos a gripe aviária, a gripe suína, que foram gripes debeladas, circunscritas a animais, também contaminando homens. Mais de 6 meses para cá, estamos enfrentando, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia que já ceifou a vida física de quase 47 mil brasileiros até os últimos dados de hoje à tarde. Consequentemente, agora é que estamos vivendo essa geração dos anos 50, 60 para cá, agora é que estamos vivendo a primeira pandemia da nossa história. E todos querem um encontro com a saúde. Mas qual é o conceito de saúde que nós temos? Até os anos 60, para a Organização Mundial de Saúde, o conceito era um completo bem-estar físico e mental. Mas 30 anos depois, ali na década de 90, a Organização Mundial de Saúde, com sede em Genebra, na Suíça, eu estive lá e visitei o prédio da organização, pelo menos passei na frente, eis que a OMS afirma que agora a saúde é um completo bem-estar físico e mental, em que está implícito o emocional, o espiritual do indivíduo. Porque há muita gente que tem o corpo físico, diríamos em linguagem popular de academia, sarado. Aquele corpo que exibe no abdômen um tanque de guerra, tipo um urutu do exército brasileiro. O indivíduo é um monstro de saúde física, mas é rancoroso, vingativo, é um indivíduo pessimista. Para a Organização Mundial de Saúde, esse indivíduo é doente. Ele está enfermo. Ah, mas o corpo dele é de aço inoxidável. É, mas já tem ferrugem na cabeça dele. A ferrugem entrou na intimidade profunda e torna ele agressivo, um modelo de violência social, às vezes até um psicopata, mas tem uma saúde de ferro. Então a questão agora não é só o vaso físico estar em perfeita harmonia com as leis da matéria, as leis da física, funcionando como um relógio suíço. É imprescindível que o indivíduo esteja em equilíbrio com suas emoções. Por isso ela propõe um encontro com a felicidade. E um dos capítulos mais comovedores e mais tocantes do livro
é quando Joana de Andes busca definir o que é felicidade e como conseguir a felicidade. Quais são os caminhos? Mas o capítulo é fascinante nesse livro, porque ela desdobra páginas de morredora beleza, comentando que a maioria das pessoas acreditava que a felicidade eram aqueles conceitos da velha Grécia, a cultura das escolas filosóficas gregas, que dizia, por exemplo, no tempo do epicurismo, de que a felicidade é um estado de contemplação do belo, é um estado de contemplação das virtudes. O indivíduo que medita, sim, é valioso, mas se o indivíduo não ajuda a sociedade, ele está em conflito com esta sociedade, ele é um peixe fora d'água. Logo depois teríamos as culturas do adonismo, do hedonismo, que vinculado ao Adonis, de onde vem a expressão hedonismo. A felicidade é você fruir o corpo, o gozo, o prazer, coma muito, beba muito, faça muito sexo, repouse bastante, como se isso fosse felicidade, carregando muito conflito, como a síndrome do pânico, a depressão e a ansiedade para esses que vivem imóveis, que vivem parados como estátuas. Como agora, estamos vivendo um surto imenso de ansiedade, porque está todo mundo refém dentro de casa. As escolas psicológicas, os profissionais, estão com seus consultórios abarrotados virtualmente de pessoas ansiosas, estressadas, porque querem sair, mas o vírus está lá fora e as autoridades recomendam ficar em casa. Ficando em casa gera tensão, e a tensão invariavelmente é descarregada na cozinha abrindo a geladeira. Nós temos, pois, larápios de geladeira, que foram aprisionados com peso e vão sair de casa com outro peso. Há, inclusive, memes na internet que proclamam que a indústria que vai mais proliferar agora é a indústria do guincho. Os guinchos para tirar as pessoas com excesso de peso de dentro de casa. Porque na ansiedade o indivíduo descarrega aonde? Na glutonaria, que é um outro desequilíbrio. Então, essa era a proposta do hedonismo, ainda hoje presente na Terra. Logo depois veio a escola cínica, representada por Diógenes, o grande filósofo de Corinto. O que é que Diógenes pregava? Tudo o contrário do hedonismo. Você quer ser feliz? Desapegue-se de tudo. Ele se desapegou de tal maneira de tudo que até nu ele vivia, nem roupa ele tinha. Ele vivia pelado. Chegou ao extremo, devia ter algum conflito na cabecinha de Diógenes, mas ele pregava o total desapego para atingir a felicidade. Logo depois veio a escola de Zenão de Cício. A escola de Zenão de Cício pregava que para você ser feliz, você tinha que abdicar da felicidade, da afetividade. Você quer ser feliz? Não se envolva com ninguém. Porque cedo ou tarde você será apunhalado pelas costas, você será traído. Logo depois veio Sócrates. E Sócrates apresentou na sua escola da felicidade 3 requisitos. A felicidade é um conjunto de 3 fatores. Cumprimento de deveres, que gera consciência tranquila e um coração pacificado. E 500 anos depois apareceu Jesus, falando da felicidade, num contexto extraordinário. Mas o que era felicidade para Jesus? Era fazer ao próximo tudo que eu desejo que o próximo me faça, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Cumprindo esses 2 preceitos de ouro, mesmo que o mundo me ataque, me esbordoe a face, eu estarei em felicidade, em plenitude, sabendo que a passagem pela terra é rápida. A presença nossa no corpo físico é um clarão, um piscar de olhos entre o berço e o túmulo, do que temos necessidade de compreender a vida como sendo transcendente, abandonando a imanência. Eis a síntese do livro que fazemos, abrindo agora os espaços para prováveis interrogações dos nossos internautas. Aguardemos. Muito bem. Eu acho que o primeiro a perguntar deve ser meu amigo Francinaldo. Por favor, nós já temos aqui perguntas, né? Já algumas perguntas, mas eu queria que Francinaldo verificasse, tecesse um comentário e alguma pergunta, que eu estou aqui também com a minha língua, ó,
querendo perguntar. Ah, meu caro Tavares, na verdade eu estava aqui, não por acaso, eu tinha marcado a página A Conquista da Felicidade, a qual o nosso irmão Marcel se referiu na sua tão feliz e logo no início desse Joana de Ângeles Espírito já diz, o ser humano está fadado, que ela constitui um firma em seguida. Para lográ-la, deve-se investir todos os valores que lhe encontrem alcance. Felicidade, porém, não é algo diferente de infelicidade. Esse trechinho aqui, ele é beleza e de uma profundidade tão grande, porque o ser humano ele tem sido, na modernidade, me parece, muito mais on-off, ou é 8 ou é 80. Não é aquela questão que a gente, na psicologia, às vezes enxerga que você está numa condição de repressão, se tiver uma liberdade, pula para o total, total falta de freios. Então, aqui, Joana vem nos trazer um ponto de equilíbrio que a felicidade não é diferente da infelicidade. Né? Eu que Marcelo, se quiser comentar ou dar uma aprofundada nesse trechinho, muito bacana, essa comparação atrás, para a gente entender o equilíbrio das coisas. A benfeitora Joana de Andes tem apresentado numa linguagem muito escorreita, um português muito castiço, as suas formidáveis conclusões extraídas do mundo espiritual, onde ela tem encontros periódicos com esses grandes pesquisadores, que desencarnaram e hoje domiciliados no mais além, trocam com ela ideias sobre os avanços da psicologia. Felicidade, portanto, é essa busca que deveremos fazer para entrar em sintonia com as leis de Deus, compreendendo as leis de Deus e entendendo que muitas vezes aquilo que nos contraria não nos projeta necessariamente na infelicidade. Porque muitas vezes o que me contraria agora, daqui a 6 meses, é uma bênção, que eu não compreendi pela minha estreiteza de raciocínios. Então, muitas vezes, o que hoje a divindade me tira e eu achava que era essencial, eu clamarei aos céus, portanto, de que Deus foi injusto. Deus foi desumano comigo por me tirar aquela joia preciosa, seja uma pessoa, um afeto, um objeto de alto valor. Mas, às vezes, daqui a um ano, a situação nova me demonstra que se eu ficasse naquela situação, hoje seria profundamente desditoso, amargurado. Aí eu agradeço a Deus um ano antes ter tirado o que eu mais queria, porque agora era o que eu mais queria me libertar. E seria muito mais difícil agora eu me ver livre daquela situação. A divindade, portanto, sempre age para promover o progresso do indivíduo. Mas como estamos num estágio ainda muito primário de entendimento das leis, a maioria das quais desconhecemos, nós sempre reclamamos de Deus, achando que o que ele nos tirou era o que era de mais vital e importante para nós, esquecendo de que o projeto de Deus é muito mais amplo do que a nossa estreiteza apenas presa aos interesses materiais. Meu amigo, nós temos aqui duas perguntas, uma do Facebook e uma outra da... Você quer falar alguma coisa, ou Francinaldo? Não, meu caro, então pode passar para os nossos internautas. Nós temos uma pergunta do Facebook e a outra do WhatsApp. Eu vou botar primeiro aqui a do WhatsApp. Sérgio de Pium. Ele pergunta assim, a felicidade do planeta Terra é ainda uma fênix que sempre está a renascer? Sérgio, sugerimos que você examine a questão 920 do Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se é dado ao homem encontrar na Terra a felicidade plena. Não vou dar a resposta no ar para permitir que você faça a pesquisa por si mesmo, encontre dali um completo estudo sobre a felicidade, 920 em diante.
Você fez uma analogia muito bonita ao recordar a fênix, que era uma ave da mitologia grega que ia envelhecendo. E à medida que ela ia envelhecendo, ela ia perdendo o corpo até virar pó. Quando ela se transformava toda em pó, se desestruturava, ela se reunia de novo e surgia absolutamente nova. Vivia um largo período e depois ela se dissolvia de novo na velhice. Então ela estava sempre se renovando. Nós deveríamos ser como a fênix. Cada queda deveria me dar a sensação de que eu estive de pé, porque só pode cair quem está de pé. No dia que você ouviu o discurso assim, eu nunca tombei, claro, nunca se levantou do chão, porque só pode cair quem está de pé. Quem nunca caiu é porque nunca se levantou. São pessoas egóicas, são pessoas presunçosas, que se julgam que são infalíveis, né? Consequentemente, a busca da felicidade é uma sede constante que nos abrasa, mas não devemos nos dirigir ao pote com agressividade. Corremos o risco de nem beber água e ainda quebrar o pote que está à nossa frente. Vamos com calma, como diz Emmanuel em Fonte Viva, devagar, mas sempre. Nós temos agora uma pergunta aqui do Facebook do nosso irmão Gilberto. Qual a visão da felicidade? É a união do material com o espiritual? Qual é a visão espírita da felicidade? Desculpa. É a união do material com o espiritual? É o que o nosso irmão Gilberto pergunta. Queremos sugerir a Gilberto que examine a questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec já fez essa pergunta por você há 163 anos. Se tivermos na Terra o estritamente material para viver, e se acreditarmos na vida futura, já encontrei a felicidade. Primeiro, porque a morte não vai me atemorizar mais. E segundo, porque eu tenho na Terra o estritamente necessário para viver. Vejam a expressão, estritamente necessário. Quem tem o supérfluo está sempre inquieto, com medo de perder o que não tem. E quem não tem nada está sempre inquieto, porque não sabe se vai sobreviver amanhã, tamanha a carência que tem. Mas a divindade é muito mais rica, como disse Jesus. Se o alto todos os dias alimenta os pássaros, que não fiam, que não tecem, que não fazem depósito de comida, imagine nós outros, que valemos muito mais do que pássaros. Maravilha. Francinaldo, alguma pergunta? Nós temos aqui uma muito interessante da Marli, mas vamos ver você aí com a sua verba e o seu conhecimento. Não, pô, vamos passar aos nossos internautas, a gente aprende junto, né? Como diz o nosso querido Paulo Freire, a gente aprende em comunidade, então é o somatório de cada um que a gente vai se educando junto. Junto é melhor. A Marli, do bairro das Quintas, é um bairro aqui que eu morei durante muitos anos. A iluminação interior tem a ver com a consciência da resposta 919 do Livro dos Espíritos. Eu achei interessante que você falou em muitas 900, né? E ela veio perguntar já menos sobre a 919. Marli, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos foi feita por um baiano que inspirava Kardec. Veja a construção da pergunta. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de resistir à atração do mal se melhorando atualmente na Terra? Os baianos, que se movimentam em 3 velocidades, devagar, bem devagar, e Dorival Caymmi, são as 3 velocidades para fazer tudo na vida. A de Dorival Caymmi é a melhor, viu? A de Dorival Caymmi é a melhor. É a melhor. Veja que a primeira parte diz assim, qual o meio prático e eficaz? Todo baiano, aqui fazendo um toque de humor, todo baiano quer, para conseguir vencer na vida, o meio tem que ser prático, ou seja, simples, não pode dar trabalho. Tem que ser eficaz, ou seja, eficiente, tem que dar certo. Pouco esforço e muito resultado. É pergunta típica de baiano. Como é que os espíritos responderam? Conhece-te a ti mesmo, respondeu um sábio da antiguidade, ou já tinha nos dito, um sábio da antiguidade. Quem disse essa frase na Grécia foi Demócrito. E essa frase, dita no seu tempo, ele que é anterior a Sócrates, essa frase foi escrita no templo de Delfos.
que era o grande templo dedicado ao deus Apolo. Sócrates visitou esse templo e viu em grego Kenote Seauton, a frase, e a trouxe para Atenas, divulgando ao mundo como base da filosofia. No Livro dos Espíritos, foi Santo Agostinho que respondeu, porque Santo Agostinho é o primeiro homem autopsicanalizado da história. O seu livro Confissões é um tratado de autopsicanálise. Ele se autopsicanalizou para descobrir que era um homem do mundo, até a sua mãe, a Santa Mônica, orar por ele durante 20 anos consecutivos. Ela orou para tirar o filho das orgias, das bebedeiras, dos bordéis, enfim, da vida devassa que ele levava. E ele, quando conheceu Jesus através de Ambrósio, grande bispo de Milão, ele se fascinou pela doutrina de Jesus e se santificou na crucificação. Porque só se cristifica quem se crucifica. Portanto, a iluminação interior é um primeiro passo. E quando você começa a iluminar o ego, você vai domesticando o ego para que ele se coloque à disposição do self. O self, que é o espírito imortal, deve controlar os instintos e as paixões, colocando estas a serviço da iluminação. Aí o indivíduo se autoilumina, se autodescobre, se autorrevela, se autoconhece, se autoliberta de si mesmo, que o meu maior algoz sou eu mesmo, que me prendo nas teias e nos grilhões dos arrastamentos e das más inclinações. Quando eu me conheço, passo então a saber quem eu sou e não ao outro. Muito bom. Meu amigo Francinaldo, hoje você também é psicólogo de profissão, não é isso? Isso mesmo, meu amigo. O que foi que levou, desculpa sair um pouquinho, Marcelo, o que foi que levou você, já que falou que o Santo Agostinho foi o primeiro, o que foi que levou você a ir à psicologia, a optar por esse ramo da ciência tão maravilhoso? Por favor, tem mais umas 2 ou 3 perguntas aqui e a gente vai passar já para o Marcelo. Um desejo antigo de modo profissional, a cuidar do outro, né? Com um viés científico, cuidar do outro de uma outra forma, já pelo viés da ciência, um desejo, porque assim me realiza demais. A cada noite de estudo, a cada caso que chega ao consultório, a cada caso que é dado alta, é uma realização enorme. Quando eu chego no consultório, que a cada pessoa que eu recebo, a cada fala que me chega, a cada situação que a gente vai tratando tecnicamente com o viés científico, aquilo me rejuvenesce. É uma satisfação tão grande, acho que só quem vive essa causa é que sabe o tamanho do prazer que dá aquela pessoa que chegou de uma forma e consegue se auto-perceber, se autodescobrir e encontrar um lenitivo, encontrar novos horizontes que lhe conduziu até o consultório, né? Que a psicologia é muito ampla, a gente atende o que há de mais diverso, é algo que faz o bem-estar humano, para quem quer manter a saúde mental, para quem também quer ideias. Grande, então o que me moveu foi isso, a vontade de cuidar do outro de uma forma técnica, e sou apaixonado pela psicologia. Então, eu tenho duas formaturas que eu sou. Uma é o jornalismo, e é outra paixão enorme, mas a psicologia supera, e essa eu me dedico. Tomou conta. Toma conta. Muito bem. Toma conta do... Muito bem. Meu amigo, nós temos aqui uma pergunta do Júnior. Deixa eu botar aí para você, de Nova Parnamirim. Diz que já assistiu uma palestra de Divaldo, Perdão e Auto-Perdão. Para mim é uma das mais belas, é um seminário, não é nem uma palestra, é um seminário lindíssimo. Mas também existe o autodesamor, também, e por quê? No largo processo antropossócio-psicológico da evolução humana, a criatura passa por estágios
em que ela pode momentaneamente perder a autoestima, perder o amor e o zelo por si mesma. Fazendo um quadro de vitimização, ela busca chamar a atenção dos outros para o conflito que a consome, e por isso ela tem um alto desamor. Ela não se cuida, ela não acredita no seu potencial, ela não investe nos seus valores. Ela fica achando sempre que o outro é melhor, que o outro é mais capaz. E ela não dá importância ao seu potencial, que lhe dorme latente, aguardando apenas estímulo para se desenvolver. Ora, num concurso público, você está numa sala de algum colégio fazendo um concurso público. São 200 vagas, mas tem 500 mil de pessoas atrás das vagas. Quantas pessoas estão disputando uma vaga? Às vezes tem universidades como a USP de São Paulo, que você tem 400 pessoas para uma única vaga de medicina. Então, para você entrar na USP, você tem que derrotar 399 pessoas. Você tem que ser melhor do que ela, fechando a prova, fechando a redação e fechando vários outros critérios. Porque muitos podem haver empate, aí virá o desempate pela idade e por outros valores que o indivíduo já tem, muitas vezes o mestrado e outras situações acadêmicas, universitárias. Ora, você acreditando no seu potencial, você faz o concurso e passa. E você logra atingir sua meta. Ah, mas fui derrotado na primeiro tentame. Já dizia Rudyard Kipling, o verdadeiro homem, o homem integral, é aquele que recomeça pela milésima vez a mesma atividade com a mesma disposição da primeira. Quando Thomas Edison estava no seu laboratório nos Estados Unidos desenvolvendo os cerca de 2.000 inventos que ele legou à humanidade, 2.000 inventos, o mais conhecido é a lâmpada elétrica, mas também o gramofone, que seria antigamente o toca-disco, já não mais existente, eis que ele desenvolvendo a lâmpada, ele fez testes com filamentos em número de 700. E todos os filamentos que ele usava para acender a lâmpada, usando vários materiais químicos e metálicos diferentes, queimavam. Depois de algumas horas, depois de alguns minutos, o filamento queimava. E eis que um seu assistente chamado Dumoncel se aproximou dele depois de 700 experiências fracassadas e disse: professor Edison, nós já tentamos 700 vezes, isso não vai dar certo, o senhor não vai conseguir desenvolver a lâmpada. Thomas Edison virou-se para o assistente, que era pessimista, e exclamou: Dumoncel, nós já sabemos 700 possibilidades de não ser. Vamos continuar tentando. Continuou e chegou a lâmpada que durou muitas horas, muitos meses acesa. Hoje, a lâmpada que ele criou está em desuso, ou seja, que é a lâmpada de filamento. Nós evoluímos para a lâmpada fluorescente, um derivado da lâmpada incandescente, e agora estamos na LED, a lâmpada que transforma 100% da energia em luminosidade, não gerando calor, nem dispersando este calor. Por isso que todas as cidades estão trocando sua lâmpada, como Salvador. Salvador inteira já é LED, graças a um trabalho da prefeitura. Trocou todas as lâmpadas de sódio, de alumínio ou de outros materiais por lâmpadas de LED. Então, ele tinha consciência do seu potencial, só era direcionar para 701 experiência e chegou ao final. Isso é muito bom. Adoro esse exemplo do meu irmão Edson. Nós temos aqui uma pergunta da Cristina de Candelária. Por que temos tantas crises durante a nossa vida? Será apenas os fatores desta vida ou também das vidas passadas, meu irmão? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, manejou com muita beleza e maestria o Evangelho segundo o Espiritismo, em cujo capítulo interno ele aborda a causa das aflições. E Allan Kardec coloca duas. As aflições podem ter causas de fatores presentes, a de agora. Você fez algo semana passada e está sob a constrição, uma problemática de culpa,
de um conflito, de uma problemática do sentimento que você não consegue resolver. Esse problema foi gerado agora mesmo. E há situações em que você não entende porque você tem uma fobia. Porque é que você tem um certo medo, você tem um certo receio, um transtorno. Se não é dessa existência, de existências anteriores deve ser. Se você ler aquele livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, que é um notável psiquiatra norte-americano, ele diz naquela obra que abalou a opinião pública dos americanos, de que quando lecionava na faculdade, ele clinicava também como psiquiatra. Era professor e psiquiatra. E ele percebeu que uma sua aluna, Caterine, era possuidora de fobias. Ele então resolveu submeter Caterine às terapias tradicionais da psiquiatria, da psicologia, e não logrou êxito, porque ela não respondia às terapias convencionais. Ele então tomou um curso de TVP, Terapia a Vivências Passadas. Não existe vida passada. A vida é única. As existências corporais é que são diversas. Por isso que eu usei o termo terapia a vivências passadas, não a vidas passadas. Consequentemente, ele descobriu em Caterine, submetendo ela à hipnose, ela era facilmente hipnotizável. O livro registra um número imenso, 87 voltas no tempo, onde ela se viu em 87 reencarnações diferentes, desde o Antigo Egito até a reencarnação como Caterine. E numa delas, o professor e doutor Brian Weiss descobriu um conflito que gerava agora a fobia que ela tinha na atualidade. Existem mais de 35 fobias diagnosticadas: claustrofobia, aracnofobia e outras, hidrofobia. Ele descobriu e curou a sua paciente. Portanto, nossos conflitos podem ter dupla causa, tanto serem de causas do passado quanto de causas atuais que se mesclam, porque as fronteiras entre uma e outra são muito diáfanas. E o importante não é descobrir se é do passado ou do presente. O importante é enfrentá-las, como diria o professor Pierre Weil, da Universidade Holística da Paz, da Unipaz. Ele dizia esta frase que o Dr. Roberto Crema me trouxe quando dos encontros aqui em Salvador: se correr, o bicho pega. Pega. Se ficar, o bicho come. Se enfrentar, o bicho foge. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta da Luz, acho que é Luza da Ridinha, que é bem parecida com a pergunta anterior. O TOP e os outros transtornos, exemplo, esquizofrênico, podem estar ligados aos processos obsessivos, quer dizer, os transtornos, de uma forma geral, têm alguma ligação aí já dentro da carga espírita com os processos obsessivos? É Luza da Ridinha que pergunta. O nobre espírito Manuel Filomeno Batista de Miranda escreveu uma obra notável, a quem recomendo a nossa indagadora, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda, que foi um notável trabalhador do movimento espírita aqui em Salvador, companheiro inseparável de José Pititinga, patrono da Federação Espírita do Estado da Bahia, ele narra uma clínica situada na Terra, administrada por médicos encarnados, mas que tem uma clínica no além, justaposta a essa física, para tratar esses transtornos. E na abordagem do toque, transtorno obsessivo compulsivo, hoje terminologia nova para a psicose maníaco-depressiva. E os outros transtornos, como a depressão, a síndrome do pânico, a hebefrenia, a catatonia, o surto e outras situações, como os transtornos do humor e da afetividade, eles podem ter vinculação obsessiva. Nem sempre. Porque o espírito, através do seu perispírito, ele imprime na matéria com o qual vai renascer as matrizes do conflito de que tem necessidade evolutiva de enfrentar para se superar. Então, existem muitos desses transtornos que têm causa genética.
porque o indivíduo já traz as matrizes no perispírito, oriundos da consciência de culpa, dos atos transatos equivocados, que imprimem os gatilhos que podem disparar ou não no curso de uma existência. E quando dispara, entra em sintonia com mentes que na erraticidade estão em igual sintonia, gerando, portanto, a problemática obsessiva que dificulta muito mais ainda a abordagem, sobretudo quando o profissional médico, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o psicoterapeuta, ele não tem formação espiritualista. Ele é chamada da escola da corrente sem alma. Ele vê apenas o indivíduo como uma argamassa. E o conflito é oriundo do luto, dos transtornos sexuais, da mãe castradora, do pai agressivo ou indiferente. Não. Às vezes eu venho de uma família estruturada que me deu todo o suporte e eu trago uma problemática gravíssima. Com a visão reencarnatória, eu passo a compreender que o indivíduo é hoje o que se fez ontem, sendo amanhã o que se faça hoje. E ao lado do seu transtorno, que tem que ser muito bem diagnosticado, pode haver a presença de agentes desencarnados, que através dos 3 processos definidos por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, a obsessão, a fascinação e a subjugação, capítulo 23, leva o indivíduo a transtornos. E o que é ruim fica pior, porque a situação se agrava em função de uma pandemia espiritual que estas entidades causam no indivíduo já em desequilíbrio, assaltado pelos seus próprios transtornos íntimos. Muito bem. Alguma coisa, meu amigo Francinaldo? Então, vamos aqui para mais uma pergunta que tem a ver com uma espécie de transtorno, creio eu, o professor pode nos ajudar melhor. O Juca de Pipa, aqui da Praia de Pipa, se os direitos são iguais, como conciliar isso com o feminino de um lado e o machismo do outro? Allan Kardec, abordando isso em um livro dos Espíritos com muita propriedade, perguntou: são iguais os direitos entre homens e mulheres? E os Espíritos responderam: os direitos são iguais, as funções é que são diferentes. Só quem pode ter filho e amamentá-los é a mulher. A geração de um filho é dentro do corpo da mulher na intimidade uterina. O homem entra apenas com 50% do material genético do futuro ser, 23 pares de cromossomos, que se juntam aos 23 da mulher, mas o canteiro de obras é da mulher, durante 9 meses. Então, ela e ele têm direitos iguais, mas as funções são diferentes. Consequentemente, nesses embates que nós encontramos da intolerância racial, da perseguição e do feminicídio, esse crime cruel, hediondo, egoísta, que alguns homens cometem contra suas companheiras de maneira absolutamente vergonhosa, deveriam ter penas, deveriam ter sentenças, à luz do Código Penal, altíssimas, para tirar esses psicopatas do convívio social, enquanto eles não possam ser recuperados da sua patologia de assassinarem suas companheiras, que muitas vezes são mães de seus filhos, quando não se matam toda a família e depois se matam, o suicídio covarde. Portanto, o Espiritismo prega que homens e mulheres não existem. Não somos homens e mulheres, estamos homens e mulheres. Porque para a doutrina espírita, o espírito não tem sexo. O espírito, e ele pode reencarnar, tanto em corpo masculino, quanto em corpo feminino, para administrar, para avançar o seu processo evolutivo. Estamos homens e mulheres, e devemos, pois, nos respeitar profundamente na ribalta do mundo e nos relacionamentos interpessoais, sob pena de não termos condições de viver uns ao lado dos outros. Muito bem. Meu amigo Francinaldo, já estamos aí avançando no tempo. Sim. Tem alguma pergunta ou alguma consideração a fazer? Eu queria só fazer uma ligeira consideração acerca dessa última resposta dada pelo nosso irmão Marcel,
Só também sugerir a pessoa que perguntou examinar o livro que é tema da nossa palestra de hoje, do nosso bate-papo, com a Paz e a Saúde, lá no seu capítulo 4, Joana vai falar justamente dos comportamentos conflitivos, falar sobre machismo e os direitos igualitários. E ainda nos traz para reflexão a questão 817 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec são iguais perante Deus, o homem tem os mesmos, né? E os espíritos respondem, não otorgou Deus a ambos a inteligência moral e a faculdade de progredir? Então, a própria com a Paz e a Saúde traz esse capítulo 4, para do assunto. Muito, muito boa aqui, o sinal, como todo que Joana traz, né? Minha amiga Joana. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta, mas eu gostaria antes, o Marcel, porque a turma que está no Facebook, pessoas que gostam muito de você e que lhe seguem. Então, nosso irmão Décio, de São Paulo, Gilberto aqui de Natal. Esse menino aqui é lá da terra do meu pai, é o Didimar Pinheiro, é de São Luís, né? Então, ele bota aqui, é de São Luís do Maranhão. O Augusto Lima, que é aí de Aracaju, diz que lhe conhece, manda um abraço grande. O Wilson, né? Deixa eu ver daqui. O Décio volta de novo. O Augusto Lima. Tem a Kate Ribeiro, que manda também um abraço e um beijo para você. Toda essa turma que está aí. O Zé Newton. O Zé Newton é aí da Bahia, eu acho que você deve conhecer. Ele é do, se eu não me engano, do Centro Espírita. É o nome de um cearense, esqueço o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Grande palestrante lá das primeiras horas do Espiritismo. Então, a todas essas pessoas que tiveram pelo Face e pela rádio, nós agradecemos. Eu vou aqui fazer a última pergunta, que chegou, não chegou mais nenhuma, e a gente faz o encerramento. A Cristina, da Candelária. Por que a sexualidade em si causa tantos problemas para nós? A sexualidade não causa problema. O problema somos nós que administramos mal a sexualidade. O sexo é departamento do corpo físico. A sexualidade é psicologia. O sexo tem anatomia. No homem é externa, na mulher é interna. A sexualidade está na cabeça. Pelo que estamos vivendo uma época de graves condutas, gerando transtornos na área sexual, porque não temos segurança da nossa própria sexualidade, fruto de uma educação castradora, de uma educação permissiva, da culpa que nos foi inserida pelos religiosos. Nós temos uma geração toda culpada e não responsável, o que é lamentável. Portanto, há no movimento espírita, na literatura espírita, notáveis livros abordando como Vida e Sexo de Emmanuel. Nós temos a abordagem de André Luiz no Mundo Maior, capítulo 11, Sexo. Joana de Andes escreveu também sobre o verbete sexo no livro Estudos Espíritas. E Allan Kardec conferiu o sexo, sob o ponto de vista espirítico, nas questões 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, não aprofundando mais a questão. Portanto, uma sexualidade equilibrada é aquela que o indivíduo usa com equilíbrio as suas forças genésicas, não fazendo aos outros de objetos, para também, por sua vez, não tornar-se objeto de prazer nas mãos de terceiro. Nós precisamos ter muita dignidade com a nossa energia sexual, que se espelha, que se espraia, que se distende sob muitas direções. O que é que moveu Irmã Dulce ao seu ideal até a santificação? Uma energia sexual, energia de vida, que ela transformou em caridade para socorrer milhares de pessoas. Chico Xavier fez a mesma coisa,
Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco está fazendo uso dessa mesma energia. Tudo é energia sexual, porque é energia de vida. Mas quando você canaliza para um ideal de bem, você se engrandece, você se enfloresce. Como planta, você dá frutos dadivosos para os famintos da terra. Quando você entra em desequilíbrio, a sexualidade torna-se um ginete, um chicote, descendo sobre o dorso moral e psicológico das criaturas, levando-os aos transtornos e aos paroxismos. Deus nos ensine, pois, a administrar o sexo, para que não caiamos na administração perversa e tirana do próprio sexo pervertido. Zé Nilton é do Viana de Carvalho, agora que eu me lembrei. E ele pergunta aí, ó. Amigo Mariano, no nosso nível de evolução existe diferença